Olá, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Professor Wellington aqui, professor da faculdade, da disciplina de Processo Civil 3, noturno. Alguns já me conhecem, outros talvez não. E estou aqui auxiliando no projeto da nossa coordenação de pesquisa, no sentido de montarmos aí, né, uma sucessão de aulas que vão auxiliá-los na execução do trabalho de conclusão de curso de vocês e num mecanismo de tentar sanar dúvidas, esclarecer certos pontos no momento da execução dessa etapa tão importante que é a realização do trabalho de conclusão de curso. Então, a mim coube, a pedido do Dr. Manuel, fazer duas aulas a respeito da execução do TCC. A primeira delas sendo o que são fontes de pesquisa científica e como buscar essas fontes, e após como lidar com as fontes bibliográficas, essa é a primeira aula, e uma outra aula diferenciando a monografia do artigo científico. Então, nessa aula, nós vamos nos debruçar a respeito das fontes de pesquisa científica, a maneira como nós identificamos essas fontes e como lidar, uma vez encontradas, né, as fontes bibliográficas. A primeira coisa que a gente precisa delimitar é o que é pesquisa científica, o que é fonte científica versus o que é fonte. Fonte é um lugar de onde eu retiro uma informação, fonte é a referência de onde eu retiro determinada informação, podendo ela ser uma fonte científica ou não. Tá? Eu posso tirar uma fonte de uma legislação, posso retirar uma fonte de uma doutrina de direito processual civil, posso retirar uma fonte de um blog. Todas essas são fontes. Acontece que quando a gente está realizando um trabalho de conclusão de curso, é importante que eu diferencie o que é fonte científica, porque nós estamos construindo um trabalho que necessariamente é científico, de maneira que eu preciso que essas fontes sejam fontes propriamente científicas. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando dá pesquisa para a composição do referencial bibliográfico da nossa pesquisa, do nosso trabalho de conclusão. Em segundo lugar, entender que as fontes, pessoal, podem ser primárias ou secundárias. Fontes primárias são aquelas que, em geral, eu mesmo produzo. Produzo de forma individual, produzo de forma coletiva. Então, se eu sou um instituto que realiza pesquisas, se eu sou o IPEA, se eu sou o IBGE, eu estou produzindo uma fonte primária de forma coletiva, porque eu tenho uma série de funcionários, né, servidores que trabalham para coletar esses dados e para trazer estatísticas, para trazer informações a partir dessa coleta, e a partir dessa coleta eu vou apresentar uma conclusão para vocês. Essa fonte é primária, eu que estou construindo ela. A gente fala em fonte primária, por exemplo, numa pesquisa empírica de viés quantitativo, normalmente. Estou produzindo dados a partir de um objeto de pesquisa, a partir de uma delimitação. Como a fonte pode ser secundária? E aí, na fonte secundária, eu recebo essa informação pronta e eu vou aportar, vou trazer essa informação para dentro do meu trabalho de conclusão, para dentro da minha pesquisa, de forma tanto delimitada quanto lógica. Esse é o ponto no momento da construção do TC. A fonte secundária, ela podem ser elas diversas, mas já que a gente está delimitando aqui o objeto da nossa aula, né, para a construção de um trabalho de conclusão de curso em direito, eu vou citar para vocês as duas fontes secundárias principais para as nossas pesquisas em direito, que são fontes bibliográficas e fontes documentais. Fonte bibliográfica, pessoal, nós estamos falando a respeito de livros, obras jurídicas e artigos científicos. Fontes documentais, nós estamos falando de documentos oficiais, documentos decorrentes de institutos de pesquisa ou de órgãos oficiais, bem como legislações ou até mesmo jurisprudências. São documentos que eu estou analisando.
Nós temos um costume, uma herança de um momento de pesquisa em direito em que a gente utilizava propriamente fontes bibliográficas decorrentes de livros. Esse é um modelo, pessoal, que se encontra ultrapassado numa perspectiva atual da ciência. Vejam, se hoje a maior parte das informações científicas que estão acontecendo no nosso país, no mundo, está sendo produzida por meio de pesquisas que depois se transformam em artigos, elas podem até se transformar em livros, mas na grande maioria das vezes, primeiro elas viram artigos científicos. Se eu estou pensando que a pesquisa está sendo publicada por meio de relatos, de estudos decorrentes de artigos, resenhas, etc., eu preciso entender que para eu trazer atualidade para a minha pesquisa, para eu trazer um referencial bibliográfico condizente com o modelo atual da minha pesquisa, eu preciso trazer artigos científicos. Não muda o fato de que eu posso me valer de fontes bibliográficas que sejam livros, que sejam doutrinas, mas a gente vai inverter. Antigamente nós usávamos muito mais livros e doutrinas e menos artigos. Hoje a gente usa muito mais artigos e menos livros e doutrinas. Significa que eu não vou atrás de livros? Claro que não. Sobretudo quando você está pesquisando um tema que, em alguma medida, está conformado, está pacificado. Um bom exemplo disso. Estou fazendo uma pesquisa sobre a aplicação da tutela de evidência em ou da tutela de evidência ou da de urgência em ações de improbidade administrativa após a reforma da lei de 2021. Um exemplo. Minha pesquisa diz respeito a isso. Se a tutela de urgência, se o provimento antecipado é uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência, dentro das ações de improbidade pós-reforma de 2021. Prevalece na jurisprudência que se trata, que já foi uma tutela de evidência e hoje nós estamos diante de uma tutela de urgência. É isso que prevalece. Mas eu quero fazer uma pesquisa a respeito disso para explicar esse modelo ou para defender o oposto, enfim. Vejam, eu vou falar de tutela antecipada. Vou falar de tutela antecipada de urgência e de tutela antecipada de evidência. Isso, nos manuais de processo civil, é mais do que pacificado. O tema das tutelas de urgência, né? Eles estão lá dispostos. Então, é óbvio que para eu iniciar a minha pesquisa, para explicar o que é uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, uma tutela em caráter antecipado, de urgência ou de evidência, primeiro eu vou atrás de doutrinas de processo civil clássicas. Então, eu vou me valer de doutrinadores clássicos. Para isso, eu posso frequentar uma biblioteca, emprestar um livro e etc. Quando eu vou me utilizar de livros, é fundamental que eu utilize cursos. Cursos. Não vou utilizar manual, não vou utilizar resumo, não vou utilizar esquematizados. Por quê? Manuais, resumos e esquematizados, pessoal, são feitos para a gente estudar de forma rápida para uma prova, para um concurso, mas não são obras feitas para nós nos aprofundarmos em determinados temas. Quando eu estou estudando um manual, eu estou dirigindo o meu estudo para uma prova, seja na faculdade, seja num concurso público. Mas eu não estou dirigindo o meu estudo para aprofundar o meu conhecimento, porque o manual não faz isso. Um resumo não faz isso, um esquematizado não faz isso. Ele vai te lembrar, ele vai te trazer pontos, mas para uma situação de prova, seja de faculdade, seja de concurso. Se eu quero aprofundar o estudo em um determinado tema, em um determinado ponto, eu vou recorrer aos cursos. Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 2, 3, 4, 5, volume 1, 2, 3. Curso de Direito Processual de Direito Civil. Nós estamos bem acostumados com os cursos de Direito Civil, volume 1, 2, 3, 4, 5, para os 5 anos de Direito aí, no curso de Direito. O curso tem mais credibilidade que o manual, que o esquematizado e que o resumo, por motivos óbvios. O curso trabalha a matéria condensada, aprofundada. Os manuais e os esquematizados e os resumos trazem pontos de memorização rápida. Se eu estou pensando que eu tenho que produzir ciência a partir do meu trabalho, eu vou priorizar, portanto, cursos. Se eu construo um trabalho científico e cito manuais,
esquematizados, resumos, isso tira a credibilidade do meu estudo. Isso dá um ar de que eu não fui atrás da fonte de forma aprofundada, de que eu não fui numa leitura clássica daquela fonte. Então, a gente prioriza cursos ao invés de manuais ou de esquematizados. Artigos científicos, e aqui é o mais importante. Well, eu quero falar sobre a tutela antecipada ou a de evidência nas ações de improbidade pós-reforma, mas eu quero saber por que a jurisprudência alcançou esse entendimento atual, de que antes tratava-se de tutela de evidência e agora é uma tutela de urgência. Por que a gente fez essa movimentação entre a lei anterior e a lei atual? Por que a jurisprudência alcançou isso? Vejam, isso é um ponto muito atual dessa temática. Quem está pesquisando isso não está construindo necessariamente um livro. Pode até ser que esteja, pessoal, mas é muito mais provável que eu vou encontrar isso em um TCC, em uma dissertação, em uma tese de doutorado ou em artigos científicos publicados. Então, eu vou atrás de artigos científicos que vão trazer melhor o estado atual da nossa arte. O que significa o estado atual da arte? A maneira como aquele tema está sendo pesquisado naquele momento. O artigo vai trazer um problema de pesquisa atual sobre aquele tema. Então, é de suma importância que eu recorra a artigos para trazer a atualidade da minha pesquisa, para trazer a problemática, para enviesar uma hipótese atual problematizada a partir do meu objeto de pesquisa. Onde eu vou encontrar artigos? Se eu disse que a gente vai na biblioteca procurar cursos ao invés de manuais, ao invés de esquematizados, ao invés de resumos, mais uma vez eu digo que a gente vai buscar artigos nas plataformas oficiais de busca e eu vou priorizar artigos que sejam considerados científicos ou trabalhos que tenham caráter científico. Quais são as plataformas oficiais de busca? São diversas. Aqui, para fins de execução de um trabalho de conclusão de curso, eu cito duas principais: Google Acadêmico, plataforma CAPES de periódicos. No Google Acadêmico, pessoal, vocês vão encontrar trabalhos de conclusões de curso, dissertações, teses e artigos. No portal de periódicos da CAPES, vocês vão encontrar artigos. No portal de periódicos da CAPES, nós temos certeza que os artigos que aparecem ali na busca são artigos que têm uma qualificação que é dada pela CAPES para que esse artigo seja considerado um trabalho científico. Então, a revista que o publicou é uma revista de caráter científico, isso traz credibilidade para a minha pesquisa. No Google Acadêmico, eu preciso observar. Então, eu preciso ver se aquele artigo está publicado numa revista que é considerada uma revista com qualis, uma revista qualificada o suficiente para ser considerada científica. Como que eu vou descobrir isso? Abrindo o site e lendo a respeito da revista. Lá vão conter informações de qual é o qualis, se ela é feita por avaliação dupla e de pares cegos, e assim sucessivamente. Também vão aparecer ali trabalhos de conclusão de curso, de graduação, vão aparecer também dissertações de mestrado e teses de doutorado ou de pós-doutorado ou de livre docência. Todos esses documentos são considerados documentos científicos, então você pode citar, cada um com a sua devida proporção, de preferência da área do direito, mas isso é considerado fonte bibliográfica apta na construção do seu trabalho de conclusão de curso. O que eu não cito em termos de artigos científicos, pensando aqui nesse referencial bibliográfico. Aqui é o mais importante. Blogs, revistas jurídicas que não tenham qualificação da CAPES, redes sociais, fontes não confiáveis, isso você vai descartar. Uma notícia de um site de notícias, por mais que tenha importância, por mais que tenha tudo a ver com o que eu estou pesquisando, eu não vou trazer isso, porque isso quebra o caráter científico que eu preciso trazer para o meu trabalho, para a minha pesquisa. Então, pessoal, nada de blog, nada de Instagram, Facebook, redes sociais, nada de canais não confiáveis. Você vai priorizar o que é bibliográfico, científico bibliográfico, ou seja, aquilo que vai aparecer para você no Google Acadêmico
ou no portal de periódicos da CAPES. Well, são só esses os sites de busca? Não, não são. Mas aqui, para a elaboração de um trabalho de conclusão de cursos, esses são os principais, você pode priorizar, ou um ou os dois. Melhor, se você for priorizar só um, que seja o Google Acadêmico. Mas para trazer uma credibilidade maior, eu sempre sugiro o portal de periódicos da CAPES. Então, vocês vão esquecer os blogs, vocês vão esquecer as notícias, vocês vão esquecer os sites não confiáveis e aquelas revistas jurídicas que não têm qualificação da CAPES. Exemplos dessas revistas: WebJur, Portal Jus Navigante, essas WebJur da vida aí. Todas elas não trazem, não aportam esse caráter, então elas não servem para eu citar. Se eu citar, eu vou reprovar? Não necessariamente, mas certamente você perde credibilidade científica na sua pesquisa. Portanto, vocês vão priorizar nos livros os cursos e nos artigos aqueles qualificados pela CAPES. Onde que eles estão? No portal de periódicos da CAPES ou no Google Acadêmico. Well, como que eu pesquiso? Bom, vocês já vão ter assistido ou estão por assistir uma aula que vai ensinar vocês a elaborar um projeto. No projeto, vocês precisam de um objetivo geral, os específicos, uma delimitação, uma problemática. A partir disso, vocês vão ter uma temática. Vocês vão pegar esse tema e vão jogar lá no portal de periódicos da CAPES ou no Google Acadêmico por meio de palavras-chave. Essas mesmas palavras-chave são aquelas que vocês vão trazer lá para a construção da sua monografia ou do seu artigo científico. Precisa que elas sejam as mesmas. Por quê? Porque quando a gente faz pesquisa científica, pessoal, a gente tem um compromisso ético com o nosso leitor, com a pessoa que está nos avaliando. Ele precisa saber como foi que eu alcancei aquela fonte bibliográfica. A maneira de saber como eu alcancei a fonte bibliográfica é por meio das palavras-chave que eu usei. Isso, inclusive, salva a gente, porque aí, se um avaliador vira para você e fala, mas por que que você não usou a palavra tal? Ele vai ver que você optou por palavras tais, porque essas palavras estão de acordo com o seu problema, com o seu título, com a sua delimitação, e não aquela que ele gostaria que você tivesse usado. Você precisa de substrato para explicar o porquê disso, para que você se livre de pegadinhas assim nesse sentido. Então, as mesmas palavras que você usar para encontrar os seus artigos são as que você vai trazer para informar lá na hora que você faz o resumo. Embaixo deles estão as palavras-chave, seja na monografia, seja no artigo. Aí você vai repetir as mesmas palavras-chave que você usou na hora da pesquisa. Por isso é muito importante manter-se fiel e encontrar palavras-chave que estejam totalmente de acordo com o seu título, com o seu objeto de pesquisa e com a sua problemática. E com o seu método adotado para realizar a pesquisa, a metodologia que você vai construir. Quem vai dizer isso é você com o seu orientador, vocês vão encontrar um caminho melhor para o desenvolvimento do trabalho, mas é muito importante que tudo isso venha descrito e que tudo isso esteja de acordo lá na sua introdução, no resumo e nos seus palavras-chave. Encontrei os artigos, encontrei os livros. E agora? Agora, pessoal, você vai ler aquele ponto do livro que te interessa e no artigo, a primeira coisa que você vai ler é o resumo. O resumo está de acordo com o que eu estou buscando? Então, eu vou ler a introdução e a conclusão. Estão de acordo com o que eu estou buscando? Aí é que eu vou ler o artigo inteiro. Não cometam o erro de já ler o artigo todo, porque às vezes aquele artigo não vai ser importante para vocês, ele vai ser descartado. Você já consegue descartar isso pela leitura do resumo. Por isso que construir um bom resumo é importante, porque é a partir dali que você delimita a sua busca. Então, primeiro você lê o resumo, depois a introdução com a conclusão, e aí, se estiver de acordo com o que você está buscando, aí sim o artigo como um todo. Estou lendo e encontrei algo que me interessa, que eu gostaria de citar, de forma direta ou de forma indireta. Você vai destacar aquela leitura, aquele trecho, você já coloca o referencial embaixo, então, o autor, o nome da obra, o ano, o nome da revista, quando foi publicado, etc., as páginas, e já deixa salvo num documento. Por quê? Porque depois, quando você estiver fazendo o seu texto, você já sabe como que você vai citar a fonte, você já sabe quem escreveu aquilo. Você vai ler muitos artigos sobre o seu tema. Então é bom que enquanto você já estiver fazendo a leitura, você já destaque e já referencie aquilo que você localizar, para não para te poupar
depois, né, de um trabalho dobrado, tá? Então, encontrei, separei as partes que me importam e agora eu vou escrever. A gente chama isso, pessoal, de categorização e depois de interpretação. Categorizar é selecionar as suas categorias importantes para que você traga citações, para que você busque artigos e documentos a partir das suas categorias selecionadas. Quando você encontra o documento e cita aquele documento, você precisa interpretar e escrever de forma direta ou indireta no seu trabalho as suas conclusões a partir daquela interpretação. E sempre referenciar. Se você está fazendo uma citação direta, você vai pôr lá como citar diretamente, e aí eu sempre recomendo fazer o trabalho de conclusão de curso com o manual de elaboração de trabalhos de conclusão de curso que a FDF fornece. Lá no nosso site, você vai procurar documentos institucionais e lá está o manual de elaboração. É um passo a passo criado pela nossa coordenação pedagógica, em parceria com a coordenação de pesquisa. Excelente, está sendo atualizado nesse momento, que vai te auxiliar na construção do seu trabalho. Então, você vai ver como fazer essa citação lá pelo manual. Fiz a citação, seja direta ou seja indireta, ela precisa estar de acordo com aquilo que eu estou trabalhando, com o meu objetivo, com minhas hipóteses e assim sucessivamente. Eu não vou adentrar muito nesse ponto, porque daí já é construção de texto. Meu objetivo aqui é explicar o que é a fonte e como trabalhar a fonte. Então vamos recapitular? Primeiro, eu estou trabalhando com fontes secundárias, porque a minha pesquisa não é empírica. Ela é uma pesquisa num viés pré-dogmática, né? Segundo, eu preciso saber o que é fonte científica e o que não é. Eu vou buscar fontes científicas. Se eu estou procurando livros, porque o meu tema é mais clássico, vou priorizar cursos. Se eu estou procurando artigos, eu vou procurar em plataformas oficiais qualificadas para isso. Periódicos da CAPES, Google Acadêmico. Localizei pelas palavras-chave. As palavras-chave são as mesmas que eu vou trazer com o ano de elaboração do meu trabalho. Encontrei trabalhos. Primeiro você lê o resumo, depois introdução com conclusão, e aí, se for importante, interessante para você, você lê o trabalho como um todo. Selecionei, categorizei de acordo com o que eu estou buscando, e aí sim eu vou interpretar por meio da realização da minha escrita. Feito isso, pessoal, você tem um trabalho sendo construído com uma fonte bibliográfica ou documental que é considerada científica. E o que são os documentos? O que é uma fonte documental? Leis, jurisprudências. Lembrar que a gente não cita jurisprudência como a gente cita numa petição, é totalmente diferente, tá? Vocês vão ter uma aula própria para isso. E documentos de instituições oficiais. Um documento do IPEA, um documento do IBGE, um documento decorrente de um tribunal, uma resolução, um documento da ONU. Tudo isso são documentos oficiais que eu posso citar como fonte documental dentro da minha pesquisa. Bom, pessoal, espero que em alguma medida a aula tenha ajudado a vocês a entenderem o que é uma fonte de pesquisa e como distinguir o que é uma fonte científica de uma fonte não científica, para transformar isso numa fonte bibliográfica ou documental importante para o seu trabalho, interpretar e trazer isso para dentro do seu texto. Eu agradeço, convido que vocês vejam os demais vídeos desse compilado e relembro que nós temos no site da Faculdade de Direito de Franca, lá na aba Documentos Institucionais, o manual de elaboração do trabalho de conclusão de curso, que muito elucida e auxilia vocês na elaboração do trabalho dessa etapa tão importante aí da formação de vocês. Desejo sucesso, um ótimo trabalho e a gente se encontra pela faculdade. Saibam que eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Muitíssimo obrigado e um abraço a todos.